Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Oséias, eu estou aqui para falar sobre o CCD e uma aula muito especial que tivemos recentemente. O CCD é o Centro de Capacitação do Discípulo aqui da nossa casa, a Igreja Batista em Prazeres, e nós temos aula presencial, onde as pessoas fazem aqui mesmo na igreja, e também as aulas online, onde pode ter acesso de onde a pessoa estiver. E em um desses cursos que temos aqui no CCD é o curso Alianças, que estamos estudando a lição do livro Alianças do pastor Azaf Borba. Tem sido maravilhoso. E na aula especial que tivemos com o Azaf Borba, estudamos a aliança com a nossa igreja. Foi maravilhoso. Ele pôde compartilhar coisas maravilhosas conosco. E a partir de agora você vai ter acesso a essa aula especial que tivemos com o Azaf Borba. Meus irmãos, com muita alegria, a gente está recebendo o pastor Azaf Borba. Nossa, alegria tremenda recebê-lo aqui, pastor. Nós que começamos um discipulado com o seu livro, todo mundo tem um livro, a maior alegria de tê-lo aqui conosco. E não é toda vez que a gente pode falar com o autor do livro. E para nós é uma alegria maravilhosa, sabe? A gente fez o primeiro capítulo já, a gente agora está no Aliança com a Igreja, a gente começando a Aliança com a Igreja. E, geralmente a gente faz a lição pedindo para as pessoas fazerem destaques e a gente compartilhar. Mas, obviamente, se o autor está aqui, a gente vai tentar extrair um pouco mais do autor para a gente aprender um pouco mais. Mas eu quero começar essa reunião agradecendo a Deus por isso. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que já tivemos hoje. Obrigado por tua bondade e misericórdia. Obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado pela vida do Azaf, que ao longo desses anos tem nos abençoado muito. Esse livro tem sido muito importante. Que o Senhor esteja entre nós aqui. É o desejo do nosso coração que aprendamos mais sobre o Senhor e que possamos viver tudo que o Evangelho tem para nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Azaf, quer falar alguma coisa logo agora, já dando boa noite para o pessoal aí? Eu não sei se eu estou escutando, eu não estou. Não, deixa. Tem que abrir o microfone agora. Oh, Agora abriu. abri, né? Opa, agora! Tá bem, que bom. Eu quero saudar a todos vocês, meus queridos irmãos. Aqui estou em Porto Alegre, no sul do Brasil, já friozinho aqui, né? Já começando a esfriar a nossa terra aqui, preparando para o inverno. E quero cumprimentar a todos vocês. Obrigado, Oséias, por essa oportunidade. Obrigado por ter escolhido esse livro, né? Que foi fruto de uma longa caminhada de vida, né? De entendimento de o quanto essas alianças são importantes e necessárias na vida de cada discípulo de Jesus. E não é um livro de maneira alguma teórico. Ele é todo baseado na minha experiência pessoal de vida. Né? Cada uma dessas alianças é a minha experiência existencial dentro da igreja. Foram alianças que eu guardei e ainda guardo, preservo na minha vida. E encontro nelas sempre um refúgio de permanência e continuidade na presença de Deus e na igreja, na família e no meu próprio chamado, né? 48 anos de ministério, de vida servindo o corpo de Cristo, quase 50 anos, e é um longo tempo servindo a Deus e graças a Deus, firme, né? Firme na rocha, firme na igreja, firme em todas as minhas alianças. Nunca saí da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a aliança com a igreja, né? Isso. E essa aliança é primordial para mim, porque na igreja que eu me converti, eu ainda permaneço. Eu ajudei a construir, nós éramos nem 20 irmãos quando a gente começou, quando eu me converti nesse grupo, que era o embrião ainda da comunidade cristã de Porto Alegre, que hoje é uma grande igreja,
já subdividida em mais de 80 congregações pelo Brasil afora. E eu tive a bênção de permanecer aqui, né, firmado nessa aliança com a igreja. Isso tem nuances que eu falo no livro, tem coisas que precisam acontecer na vida de uma pessoa, né, de primeiramente entender o que é a igreja. Que a igreja não é como um clube, um lugar que você escolhe para ir, mas é um lugar onde você se faz parte com a maior estrutura que Deus constrói nesse mundo. Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja. E por isso, toda pessoa tem que ser bem nascida. Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. De acordo com o ensino de Jesus, a igreja é sempre um lugar sublime de comunhão. Não importando o número de pessoas, o que verdadeiramente não pode faltar entre os irmãos é o relacionamento. Eu enfatizo isso, que o relacionamento e a comunhão, primeiramente a comunhão de cada pessoa com Deus e depois a comunhão de cada pessoa umas com as outras, isso é a base do que é a igreja. Pode ter som ruim, pode ter cadeira ruim, né? Pode ser num galpão ou ao ar livre, como eu tenho visto algumas igrejas se reunindo, né? Mas não pode faltar comunhão, tem que ter amor e comunhão. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Isso precisa... Igreja é lugar de comunhão. Essa aliança com a igreja, ela é absolutamente focada, né, na comunhão entre os irmãos. E é por aí, é a partir daí que eu quero partir. Maravilha, pastor, maravilha. Eu vou começar porque eu tinha conversado com o pessoal sobre isso. A gente vai fazer citação do livro. E se vocês tiverem perguntas em cima do livro, isso é do livro mesmo que eu me sinto mais confortável de ir respondendo. Pronto, eu vou aqui para a página 66. Aí, inclusive, eu quero fazer somente uma pergunta ao pastor. Pastor, o senhor tem alguém da família que é judeu? Ou seu pai, seu avô? Meu pai era toda a família do meu pai era de origem judaica. Origem judaica, não? É porque tem algumas afirmações no livro, não é, que puxa muito. Remete a isso, né? Um pensamento judaico. Eu não sou... Ok. Eu não sou judaizante, né? Eu não faço uma apologia direta ao judaísmo como uma base do cristianismo, porque o Novo Testamento não faz isso. Tá? Isso, correto. Mas eu respeito demais a cultura judaica, respeito o povo judeu, respeito a terra de Israel, assim como respeito também os palestinos e os jordanianos, com quem eu tenho muita comunhão, com a comunidade árabe. Então eu não sou desses assim que ama o judeu e odeia o árabe, né? Odeia os palestinos. Não. Ok, pastor. Obrigado. É só para... Deixa eu ir aqui então, Moza, por favor. Página 66. O senhor, inclusive, já falou alguma coisa, mas eu vou ler aqui. Minha experiência pessoal nesse comprometimento com a igreja foi crescente, na medida em que eu fui aprendendo a viver em comunhão com Deus, descobri o quanto o corpo de Cristo como um todo era vital para o meu crescimento espiritual. E foi assim que surgiu o meu ministério, com a disposição de servir a igreja de todo o coração. A minha pergunta é o seguinte, existe correlação da comunhão com Deus da pessoa e a vontade de servir na igreja local? É impossível uma pessoa ser íntima de Deus e não querer servir os seus irmãos. É impossível. Isso é impossível você ser apaixonado por Deus, né, e ter aquele fervor pelo Senhor e gostar de orar e de adorar, de estar na presença do Senhor, né, de ir para culto e reuniões e não querer servir os seus irmãos. A coisa prática,
a prática do lugar secreto. O lugar secreto a gente se prepara para ter comunhão com Deus, para desenvolver intimidade com Deus. E Deus nos põe para fora do lugar secreto e diz, e vai e serve os teus irmãos, e vai pregar o evangelho, e vai leva o amor de Deus por esse mundo afora. E eu falo aqui na sequência, à medida que nossa comunidade foi crescendo, fui prontamente decidindo ser um instrumento de bênção e amor na vida dos irmãos. Isso foi automático, isso não foi um esforço. Rosane e eu nos dedicamos, né, já tinha um ministério, já tocava, já gravava, já cantava, já estava sendo conhecido no Brasil afora como um líder de louvor, mas a minha disposição foi de servir a igreja, foi de, como adorador, como uma pessoa que conhecia Deus, poder servir intensamente o corpo de Cristo. Amém. Alguém quer falar aí? Eu acho que Eric está falando alguma coisa. Eric, é que o meu celular está bem distante, aí eu não consigo ler essa letra, não. Alguém quer falar, quer levantar a mão? Mas eu posso falar, Zé. Eu falei, é porque esse foi um dos destaques que eu fiz do livro, foi exatamente esse ponto, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Que o livro ele fala meio que isso, que o nosso relacionamento com a igreja é como se fosse uma extensão, uma consequência do relacionamento com Deus, foi o que a Zaf acabou de falar. E você olhar Jesus Cristo em si, ele morreu pela igreja, ele amou a sua igreja, né? Ele é o noivo que espera pela sua igreja. Então não tem como a gente dizer que ama Cristo ou seguir a Cristo e não ter esse relacionamento com a igreja corpo, porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Jesus Cristo morreu pela sua igreja, ele morreu pelo seu povo, né? Tentar separar essas coisas, na verdade, é viver um outro evangelho, porque não tem como separar Cristo da igreja em si. Então, a igreja, sim, uma extensão, eu vejo como uma extensão do que é o nosso relacionamento com Cristo. Se a gente ama Jesus, consequentemente, a gente ama a igreja e se relaciona com ela. A gente faz parte dela. Isso mesmo. Deixa eu pegar essa fala do Eric aí, Azaf, e perguntar assim, já deu vontade de você sair da igreja que você está aí há 30 anos? Já teve vontade de sair e dizer assim, eu vou para outro ministério? Não, já surgiram ventos na igreja de divisão, de separação, de seguir outras nuvens, né? Mas o meu coração sempre foi extremamente leal na próxima aliança que vocês vão ver, leal aos meus pastores também. Eu sempre tive uma gratidão muito grande aos pastores que me ganharam e me discipularam, pastor Erasmo e pastor Moisés, que eu falo na próxima aliança. Então, o amor e a aliança que eu sempre tive com esses pastores me impediram de ter até desejo de sair da igreja. Muito bom. Então, eu nunca... Eu sempre pastor, um servo aqui em Porto Alegre, né? Aqui na igreja em Porto Alegre eu nunca fui famoso, eu sempre fui o Azaf. Né? Pastor, me tira uma dúvida, porque assim, no nosso caso, a nossa igreja é relativamente grande, né? A gente tem em torno de 800 a 1.000 membros, acho que a média é meio que essa. Ou era essa, né? Depois da pandemia, acho que talvez tenha reduzido um pouco, mas era essa. E a gente entra nesse impasse de não conhecer todo mundo da igreja, né? A gente não tem esse relacionamento próximo com todo mundo, né? Acontece às vezes a gente encontrar, acontece às vezes a gente encontrar algum irmão na rua, o irmão fala com a gente não sabe nem que ele era da nossa igreja. Isso acontece comigo também no aeroporto, as pessoas vêm me abraçar e que alegria te encontrar. Tudo bem, irmão? De onde você é? Eu sou da sua igreja. Que bom, fico mais tranquilo. Assim, é normal pra gente. Mas eu penso nisso porque eu falei quando a gente se reuniu no domingo, né, para falar também sobre a revista, eu mencionei que para mim fazer parte da igreja não é só, e como todo mundo aqui é do grupo de louvor, até falei especificamente isso, né? Não é só você chegar e cumprir a sua escala de louvor, servir e tudo mais, é fazer parte do dia a dia da igreja mesmo, até quando for outros serviços que não sejam do louvor necessariamente, né? É um mutirão para alguma coisa, bazar de alguma coisa, enfim, é você viver o organismo da igreja, não somente a escala de servir lá. E aí, para mim, faz muito parte disso, assim, de estar com as pessoas, né? De conviver com as pessoas, não somente servir na sua escala. Aí meu ponto em relação a esse lance de uma igreja com muita gente
é justamente porque às vezes acontece isso de uma pessoa com uma igreja muito grande, a pessoa passa muito meio, de certa forma, despercebida no sentido de não se envolver tanto, porque sempre tem algumas pessoas que você não se envolve, e aí quando o senhor falou sobre não ter sentido vontade de sair da igreja por ter um relacionamento próximo com o seu pastor, né, com as pessoas que lhe discipularem, etc., eu penso na dificuldade que pode ter para alguns irmãos que não têm esse convívio diário, né, do organismo com a igreja, se sentirem tentados, ou sei lá, pensarem em sair da igreja justamente por não ter essa aliança. Eu sei que é mais para frente, né? Mas eu não tenho essa aliança com os pastores, sabe? Não ter essa coisa bem alicerçada, assim. É meio que uma consequência, né? Na verdade, a gente tem que ter aliança em todos os níveis, mesmo sendo uma igreja de mais de 2.000 pessoas, como é a nossa, mas tem aquele grupo com quem você tem comunhão íntima, né? Aquele grupo que você cuida, muitas vezes os seus próprios discípulos, e também as pessoas que estão perto de você, né? E o Clayton ali está firme, comendo. Estou vendo o Clayton Nonato ali. É o Cleiton Nonato. Está ali na praia comendo, está almoçando ali, está jantando. Então, tem que ter aquele grupo pequenininho com quem você tem intimidade, compreende? Tem que ter a liderança espiritual da sua vida com quem você tem intimidade. Não pode ser uma coisa nominal. A igreja, toda pessoa tem que ter um grupo de apoio, de amor, com quem ela convive, com quem ela conversa, com quem ela senta, com quem ela come. As famílias estão próximas, com quem os seus filhos estão próximos. Como tem sido importante esse vínculo da igreja, né? E ver hoje todos aqueles nossos filhos que nasceram juntos, uma grande quantidade de garotos e garotas da minha geração, dos meus amigos, todos eles, né? Hoje casando entre si, né? Os meninos com as meninas, né? Que cresceram juntos na igreja. E isso é muito importante. Esse núcleo de amor e de crescimento precisa existir em todos os níveis. Pastor, aqui na página 68, já só mais afirmando o que o senhor está falando, ele fala assim, ó, a manutenção desse pacto com a igreja traz benefícios quando o que nos impulsiona ao quebrantamento, né? Aí vem a humildade, a mansidão, o doar, o ceder, buscando sempre ser o melhor servo para os irmãos. Essa sempre busca, é feito um relacionamento de amor, né? Sim. O meu pastor, ele sempre me ensinou que quando a gente se casa não com sua esposa, né, mas sim com sua família, um todo no geral. E a gente precisa fazer, não a gente feliz, mas o próximo feliz. É como a gente está servindo na igreja. Exatamente. A gente precisa ter essa preocupação de fazer o meu irmão o melhor possível no bem-estar, no contexto espiritual maravilhoso do que diz respeito àquilo que Deus quer, né? Que a gente exerça dentro da igreja. Esse é o espírito, Moza. Esse é o espírito que a gente tem que ter. Quebrantamento é quando o seu coração é quebrado, é convertido, é sensível, né? E isso precisa acontecer na vida da igreja, dos irmãos, porque tem uma grande parte da igreja, e isso faz parte do ser humano como um todo, você quer estar em um lugar da onde você possa tirar alguma coisa, ou material, ou financeiro, ou emocional, ou social, ou no casamento sexual, e assim por diante. Nós sempre pensamos em o que eu vou tirar de onde eu estou, ou de onde eu fui. Mas o discípulo de Jesus, e o que eu falo aqui numa aliança com a igreja, é você se dispor a se entregar. É o que eu vou entregar, o que eu vou doar, como que eu vou ceder, né? Eu preciso ter humildade, mansidão
para interagir com os meus irmãos em qualquer nível, como eu estou interagindo com vocês aqui. Compreende? Eu não estou aqui nessa interação só porque vocês compraram o meu livro. Não, é porque eu me interesso em edificar os irmãos, em ter comunhão, Amém. em participar Amém. disso que vocês estão fazendo. É Compreende? ótimo. E esse tem que ser o nosso coração em todos os níveis. No nível local, no grupo de louvor, ceder, né? Ceder o nosso espaço, abrir espaço para outras pessoas. Quantas vezes eu precisei abrir espaço para outros irmãos, para outras pessoas? E fiz isso com muita alegria. O pastor Azaf, eu quero aproveitar que nesse parágrafo aí que Moza colocou, que da página 68, aí tem uma frase aí que o senhor colocou assim, ó. Servo é aquele que reage como servo ao ser tratado como servo. Falta consciência dos irmãos também, assim, de que todos somos servos, e talvez isso gere a trabalheira que às vezes é viver em igreja. Esses dias eu cheguei na casa de um irmão que tinha me convidado para almoçar. E ele fez um camarão muito gostoso. Só que eu me atrasei um pouquinho, quando eu cheguei não tinha mais o dito camarão. Não tinha mais o dito camarão, cheguei eu e meu filho, né? Nós éramos convidados para o almoço e não tinha mais nada, né? Tinha lá a tapioca, porque isso foi no Nordeste que aconteceu, né? Lá em Fortaleza. Mas naquela hora eu lembrei dessa frase. Olha, eu estou sendo tratado como servo, aqui estou pegando o resto, então eu tenho que reagir bem. Eu vou agir como servo quando sou tratado como servo, né? Quando sobra o resto. Então, a gente tem que aprender a ter um coração manso e humilde diante de Deus e diante do nosso coração de serviço. Mas é um pouquinho de... agora eu vou catucar um pouquinho, porque me parece que isso, às vezes, no nosso meio, principalmente na área dos músicos, isso parece que tem uma dificuldadezinha maior, né? Por exemplo, ceder espaço, ninguém quer ceder o seu lugar, ninguém quer ceder espaço. Às vezes estão os jovenzinhos tudo ali querendo tocar e nós ficamos trancando, né? Não abrimos nosso espaço, né? Quando a gente precisaria ser aqueles, né, que vamos gerar uma outra geração na igreja. Isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência de que serviço é contribuir que outros cresçam também do nosso lado. Amém. Alguém quer fazer alguma outra citação aí do livro? Levantem a mão aí, falem alguma coisa, pode abrir o microfone. Podem pegar o livro, turma. Pega o livro e vai fuçando aí. Exatamente. Ó, somos 14 pessoas já no grupo aqui. Eu vou falar mais um? Vou falar mais um aqui. Pode ir. Acho que é página 47. 47. Diz assim, ó, no meio ali do segundo parágrafo. Nessa resposta, o Senhor deixou claro que amá-lo e se comprometer com o cuidado do seu rebanho na terra são duas coisas que devem andar juntas. Não dá para separar isso, né, pastor? Não dá. Me diz que página que você leu? Foi a 49. 49. No 49, segundo parágrafo ali, aí no meio ali está dizendo... A resposta, o Senhor deixou claro para Pedro, né? Que amá-lo e se comprometer. Nessa resposta, o Senhor deixou claro que amá-lo é se comprometer. Olha, acabei de achar um erro aqui de correção, viu? Acabei de achar um erro. Acabei de achar. E amá-lo é se comprometer. Não, eu acho que é aí mesmo. E se comprometer com o cuidado do seu rebanho na terra são duas coisas que devem andar juntas. Nessa resposta, tá certo. claro Tá certo. que amá-lo e se comprometer. Tá certo.
Tá certo. E se comprometer com o cuidado do seu rebanho na terra são duas coisas que devem andar juntas. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Aqui Jesus estabelece o fundamento da aliança que todo homem e mulher de Deus devem ter com a igreja. Apacentar significa fazer parte, amar, cuidar, consolar, edificar, servir, encorajar, proteger e prosperar. Essas são atitudes que cada integrante desse rebanho santo deve desenvolver. Ah, que parágrafo bonito, cara. Lindo Lindo, mesmo. muito lindo. Quem será que escreveu isso? É graça, né, pastor? É graça. Mas olha, mas não é difícil mesmo assim viver isso, porque são pessoas diferentes, são histórias diferentes, as pessoas têm cargas diferentes, e aí de repente está congregando numa mesma igreja e, enfim, tem aquela coisa de não se submeter, enfim, é complicado, né, pastor? Ah, é. Não, o aspecto de submissão, irmãos, é uma das coisas mais complexas para o ser humano. E ainda mais numa sociedade que nós vivemos, que é insubmissa por natureza, viu? A sociedade brasileira, ela é questionadora, ela não leva a sério a autoridade de jeito nenhum, principalmente a autoridade espiritual. Por isso, muitas pessoas saem com tanta facilidade de uma igreja, vão para outra, né? Não se aliançam com facilidade. Eu creio que isso é algo que Deus precisa corrigir no nosso meio. Verdade. Alguém mais quer falar? Vamos lá, gente, senão eu vou continuar aqui. Pastor, na página 69, ele fala assim, ó, à medida que levei a graça e o louvor do Senhor por toda parte, Deus me foi presenteado com amigos. Aí o senhor enfatizou aqui, né? Muitos amigos. Muitos amigos, aleluia. É uma questão, quando você está em comunhão com relacionamento de Deus, é nítido a gente vê, até por experiência própria, que Deus leva as pessoas a você. Porque você está apto, você está, como é que eu posso dizer, em comunhão com Deus e está com a plena consciência e a plena capacidade de abraçar as pessoas. Ah, sem dúvida alguma. Para mim... Porque é como se fosse um imã, né? Um imã. Na verdade, se você está em comunhão, você é comunhão por pessoas que têm o mesmo coração. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, Ademar de Campos, né? Nós dois nos atraímos um ao outro e permanecemos juntos por 45 anos que somos amigos. Agora mesmo, né, estamos fazendo um congresso juntos no Canadá e temos uma longa trajetória de serviço mútuo, né? De eu gravar as músicas dele usar as minhas músicas, de nós trabalharmos juntos, eu participo dos trabalhos dele, ele participa dos meus trabalhos, e assim, e sempre que possível, nós dois edificamos o corpo de Cristo, trabalhamos juntos, levamos a graça e o amor de Deus por esse mundo afora. Então, essas amizades, para mim, são o grande lucro de tudo isso, irmão. As pessoas, os vínculos, que a palavra chama em Efésios 4 de juntas e ligamentos, né? Eu falo aqui no meio da página, ainda tenho interação plena com amigos de décadas. O senhor fala aqui. Mesmo com aqueles que não encontro com tanta frequência, mas quando nos vemos, a amizade e as alianças estão acesas. Quando sentimos isso com alguém ou com um grupo, é porque o que se expressa é a presença do amor. Poderia citar inúmeras igrejas e pastores com os quais tenho essa aliança. Quanto mais profunda e firme ela for na vida de um crente, mais seguras e resistentes serão as suas raízes. Essas amizades, para mim, elas são verdadeiras raízes nas nossas árvores, né? É a maneira que Deus nos planta no reino. Amém. E resultarão em uma árvore frondosa, cheia de folhas e frutos. Porque ninguém é nada sozinho. Mas quando você é cercado de pessoas, se eu sou alguma coisa, irmãos, é porque eu fui cercado de muita gente
que me ajudam, que me sustentam na vida da igreja, e que sustentam a minha vida, o meu ministério. Essas igrejas, eu não sou de grandes eventos que me dão milhares de reais por mês, eu sou de pequenas igrejas que me dão uma oferta semanalmente, viu? E vivo dessas ofertas para a minha vida, para o ministério, que compro, como vocês compraram 30 livros, né? E que vão sustentando o nosso ministério dentro da realidade de vida e comunhão que eu expresso. Porque vocês compraram esse livro por quê? Porque quem está por trás dele expressa o que esse livro fala. Uhum. E isso vocês também têm que ser para outras pessoas. Cada um de nós tem que assumir essa condição de ser árvore enraizada no reino de Deus. Amém. Verdade. Inclusive, pastor, quando o senhor postou nas redes sociais que estava com um livro novo e falou, fez até pequenos vídeos, né, explicando cada uma das alianças, e quando eu vi, disse, nossa, é isso que eu quero para o pessoal do louvor, porque mais do que nunca, inclusive depois da pandemia, depois que algumas igrejas deram um esfriamento com a pandemia, restabelecer as alianças é algo que é fundamental agora. Olha, a sua semente deu muito fruto, porque uma igreja em Maringá está comprando 300 livros e está me levando lá para ensinar o livro para toda a liderança. Olha, eu já falei com o meu pastor, também já está nos nossos planos. O senhor vir para cá para ministrar para a gente, já está nos nossos planos, porque realmente essas alianças, quando o senhor falou das 5 alianças, né? A gente fica imaginando que realmente é impossível você construir a caminhada de fé sem essas 5 alianças. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente também já está com tempo já, que a live só pode ficar 1 horinha. Já começou a bipar aqui. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, últimos minutos para a gente fechar a porta, hein, gente? Aleluia, gente querida. Ai, ai. Alguém mais? Eu destaquei uma parte aqui começa na 53, né? Qual? Página qual, Mayara? Na 53. página 53. Certo. Pronto, estou lá. Inserido na Aí igreja. tem um tópico, inserido na igreja pela fé. E aí fala, ser parte da igreja começa pelo crer em Jesus, o segundo passo é confessar Jesus, e depois vem os frutos expressos pela atitude de arrependimento. Eu achei isso muito massa. Aleluia. Que bom, Mayara. E realmente isso, muitas pessoas não foram bem inseridas na igreja. Elas vieram na igreja para buscar alguma coisa, receberam uma bênção de Deus, mas nunca passaram por um processo de arrependimento, né? Isso. De crer, de entrar no reino de Deus e se arrepender das obras mortas, né? De confessar os seus pecados a Deus, dizer, eu sou um pecador e me arrependo do que eu fiz, eu quero mudar de vida, pois o evangelho, como eu falo aqui mais à frente de que você deu, que o C.S. Lewis fala, sintetiza muito bem a simplicidade da fé cristã quando declara: ouvimos que Cristo morreu por nós e que sua morte lavou nossos pecados e que ao morrer ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo. É isso que se deve acreditar. Concluiu, né? Aleluia. Então, glória a Deus. Ter uma fé simples de arrependimento, depois tem o batismo, né? Tem o batismo, começa com fé, arrependimento, batismo, e depois a Santa Ceia, a vida no corpo, a vida de comunhão, glória a Deus. E assim por diante, vocês vão ler aí no livro. Glória ao Senhor Jesus. Que bom. A gente está fazendo... Quer falar mais, Mayara? Não, tá mal. A gente dividiu o livro por assunto, está sendo bem bacana, porque a gente está mastigando bem o livro. A gente começou, acho que no começo de março, mas só terminou até agora o primeiro capítulo. A gente está entrando no segundo capítulo para aproveitar demais o livro. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Realmente a hora já está estourando aqui.
e a gente precisa... Zé, eu só quero enfatizar aqui no capítulo, na página 70. 70. Isso. Ele fala assim, ó, Jesus exorta os seus discípulos a viverem essa aliança, que é a base da unidade da igreja cristã. São estes os que descobrem a riqueza de renunciar à sua vontade para beneficiar a outros. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que tiver ferido na face direita, volte-se também para outra. E ao que quer demandar contigo, atira-lhe a túnica, né? Deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E daí que é o texto de Mateus 5, 39 A 41. 41. Quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Exatamente. A maior riqueza de uma pessoa que serve é sentir essa situação aqui que o Senhor citou, né? De você querer compartilhar e negar-se a si mesmo em prol do próximo. E praticar isso, né, profundamente na sua vida, né? E isso frequentemente alguém me pede, né? Me empresta tanto. Essa semana mesmo, ontem pediu, pode me emprestar? E se eu tenho condição, obviamente, né, o nosso coração tem que ser sempre de abençoar. E Deus é extremamente fiel. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, vamos encerrando por aqui. Amém. A gente quer agradecer demais a participação do Azaf. Foi algo, de fato, maravilhoso. Já está ali, ó. Sua chamada vai encerrar em 10 minutos. A gente não quer que ninguém saia. A gente vai aproveitar para dizer muito obrigado, Azaf. Obrigado. Que Deus abençoe seu ministério. Eu queria que você aproveitasse e desse uma palavra para nós, do Ministério de Louvor, em função da nossa aliança com a nossa igreja. Amém. Eu vou dizer assim para vocês, quanto eu queria que vocês conhecessem a minha esposa, a Rosana. Opa! E a minha Aurora também. Deixa a Aurora estar. Vocês conhecessem. A Rosana. Não, Aurora. A Rosana é a corretora do meu livro. Vem aqui, Rosana. Ela é responsável por esse livro. Tá? Que bênção. Tem muito da vida dela, horas e horas e horas e horas. Correções e correções nesse computador aqui ao lado. É a professora. É a minha professora aqui. Tenho maravilha. A filha Aurora, que vai dar um alô para vocês. Oi, irmãos. Oi, minha irmã, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tá tudo em paz. Aqui tá calor daquele. Não, aqui já não tanto. Deixa eu por aqui mesmo, que eu sou inimigo de frio. Tá bom, queridos. Glória ao Senhor. André, dá um Andrezinho para vir. Daí vocês vão conhecer toda a nossa família. Vou Amém. chamar ela também. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: 2 Crônicas 16:9 diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, ter um coração totalmente do Senhor é uma das chaves para o ministério. Eu quero apresentar para vocês meu filho, André. Fala, André. Tudo bem? Tudo bem? Esse Glória é o a nosso violinista. Que vai noivar sábado. Opa, Eita, boa. a festa vai ser grande. Vai sim. Glória a Deus. Então, ter um coração totalmente do Senhor é a base para viver a vida da igreja. Não dá para ser e ter essa aliança na igreja com gente que não é totalmente de Deus, entende? A única maneira da gente sobreviver juntos e trabalhar juntos e ministrar juntos e crescer juntos e evangelizar o mundo juntos é todo mundo amar a Deus de todo o coração. E é isso que eu espero que vocês tenham na sua vida, no seu coração. Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Como a gente sempre diz que onde tem pastor, crente não ora. Então,
Então aproveita e ore por nós aí. Aleluia. Queremos agradecer de coração. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses meus irmãos tão queridos lá no Recife, Senhor, pela vida do Oséias, de todos esses irmãos que estão aqui conosco nessa live. E obrigado, Senhor, que tu nos uniste através desse ensino, Aleluia. dessas alianças, Senhor, e que nós podemos sentir que temos uns com os outros esta aliança de amor e de vida. E que um dia nós possamos nos encontrar, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Abençoa esta igreja, seja frutífera, seja próspera, seja cheia da graça e do amor de Deus. Para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém, Continuem lendo o livro, hein? Vamos Não pare. mastigar bastante o livro. Valeu, tchau, Amém. tchau. Fiquem na paz. Tchau. Boa noite. Deus Um abençoe. preço para que contigo, Para que meu irmão, Opa, ainda Santo Jesus,